Olá, tudo bem? Bem-vindo ao primeiro podcast Pode Vir Pra Vida. É um dia histórico e um dia muito feliz, particularmente para minha pessoa. E por quê? Porque é bom comunicar. É bom conversar com você que está aí deste lado me ouvindo. O tema que nós abordaremos durante a vida desse podcast será sobre reprodução humana, com todos os aspectos que lá envolvem. Desde a ciência mesmo, até a parte psicológica que envolve esse processo. Então eu te convido a nos seguir, te convido a você colocar nossas dúvidas para que aqui a gente possa conversar de uma forma mais aprofundada sobre estes temas. O primeiro tema que eu gostaria de conversar com vocês é um tema que eu tenho muito interesse nele, muito interesse mesmo, porque, primeiro, é um tema muito falado atualmente. E tenho cá eu algumas questões que eu queria compartilhar com você. Tema: congelamento social de óvulos, ou congelamento eletivo de óvulos, que é quando a mulher congela, mas congela os seus óvulos para não usar agora. Esse é o tema desse nosso primeiro podcast. Por que eu acho ele muito interessante? Porque, primeiro, eu estou vendo muitas mulheres, vamos colocar assim, mulheres que tenham maior penetração na mídia, congelando. A gente vai falar aí Solange, produção, me ajuda aí. Juliette, Solange, não? Carla Dias. É tanta mulher aí congelando, e eu fico assim pensando, como é que você recebe isso, sabe? Uma das minhas preocupações é o quanto que isto pode impactar no seu bem-estar. Você se sente pressionada, talvez, a fazer isso. E eu acho que isso é um lado, digamos, não tão interessante desse processo. Você sentir-se pressionada a fazer a mesma coisa que outras pessoas estão fazendo. Então, esse podcast ele vai tentar te esclarecer as vantagens e as desvantagens desse procedimento. Acho que seria bem interessante a gente conversar sobre isso no nosso primeiro podcast. Uma pergunta que colocaram aqui para a gente começar. Eu vou falar com você de vários temas. Por que as pessoas procuram tanto congelamento de ovos hoje em dia? Historicamente, vocês, mulheres, mudaram a história. Mudaram a forma de ver o mundo. Por quê? Se eu falar aqui de 30 anos, 40 anos atrás, não mais do que isso, vocês estavam engravidando por volta dos 20 anos. Aos 35, tinham lá vocês 3, 4, 5, 6 filhos. Para vocês terem uma ideia, a taxa de natalidade do nosso país, em 1950, era de 5. O que significa dizer que uma família tinha, em média, 5 filhos. Sabe quanto é essa taxa de hoje? 1,7. E por que isso aconteceu? Por que essa queda dramática? Porque vocês saíram da condição de estarem dentro de um matrimônio, ajudando os seus companheiros para as bancas de universidade, para as teses de mestrado, para as teses de doutorado, para a profissionalização. Vocês saíram. Vocês saíram desse local. E isso é bom. Na verdade, eu diria, isso é ótimo. Isso é ótimo. Você que está aí me escutando agora, que está indo para o trabalho, que está saindo do trabalho, sabe o quão importante, o quão libertador é esta atitude. Mas isso tem um preço. Por quê? Biologicamente, o teu ovário tem uma vida útil. Lá no teu ovário que estão os teus óvulos. Biologicamente, ele tem uma vida útil. Ele não funciona a vida toda. Ele começa a funcionar ali por volta dos 10, 11, 12 anos, quando tu menstrua a primeira vez, e ele vai parar de funcionar ali por volta dos 45, 46, 47 anos, quando você vai ter a sua última menstruação e adentrar no climatério ou menopausa. Essa é a vida útil, algo por volta de 30 anos.
A parte masculina é diferente. A gente tem relatos de homens sendo pais com até 90 anos de idade, de forma comprovada. Então, é absolutamente diverso. Isso decorre porque você nasce com a quantidade fixa de óvulos, por volta aí de 2 milhões. Nasceu, começou a perder. Começa a perder e não mais repõe. Quando você menstrua a primeira vez, o que era 2 milhões ao nascimento, agora, ao menstruar, são 400 mil. E depois, esses 400 mil óvulos que você tinha quando menstruou a primeira vez, você vai perder em torno de 1.000 óvulos todo mês. E não adianta usar anticoncepcional. Não adianta nada. Você vai perder 1.000 óvulos todo mês. De forma que a tua reserva, ela é finita. Ela se acaba. E aí você pega agora essas duas informações que eu te passei, a mulher adiando a primeira maternidade dela, e ela agora tomando conhecimento que biologicamente os óvulos delas irão se acabar. É por isso que você está vendo esta enorme pressão na mídia pelo congelamento de óvulos. É uma boa ideia? É claro que é uma boa ideia. Mas a gente precisa situar para quem é esta boa ideia. E é essa pergunta a seguir. Qual a idade ideal para fazer congelamento de óvulos? O que é que nós temos de conhecimento claro? Claro. Parece que os óvulos começam a perder qualidade a partir dos 30 anos. Mas essa queda a partir dos 30 anos é leve. Até os 35 anos, eles mantêm uma competência muito boa. O que acontece depois dos 35 anos é que há uma Vou voltar. É que há uma... Vale, meu Deus. Deteriorização. Vai? Deteriorização. Muito obrigado, produção. Da qualidade do teu óvulo a partir dos 35 anos. Então, mais ou menos aí que tu decora essa faixa boa de 30 a 35. E aí eu posso citar aqui alguns exemplos. Eu vou pegar um exemplo de um amigo meu de São Paulo, que nas conversas ele fala comigo, os evangelistas consegui agora 40 óvulos. Os caras, 40 óvulos. A paciente tinha quantos anos? Tinha 20 anos. E eu fiquei assim, me perguntando, né? Você tem 20 anos de idade congelando óvulos? Submete-se a um procedimento cirúrgico com custo para você depois usar esses óvulos? A probabilidade de você não usar esses óvulos é imensa. Você tem 20 anos. Então eu diria para uma paciente que me procurasse entre 20 e 30 anos, 20 e 28 anos, minha filha, calma, calma. Vamos ver se de fato é necessário, vamos falar um pouco da tua vida. Porque uma menina de 20 anos congelar óvulos, eu não acho absolutamente, eu não acho necessário. Não tem lógica. A partir dos 28 anos, eu fortemente te sugeriria que, caso você não esteja pensando em engravidar nos próximos 3, 4, 5 anos, você marque uma consulta com um ginecologista ou com um especialista em medicina reprodutiva, para que ele, inicialmente, dose no teu sangue um hormônio chamado antimileriano. Por que dosar este exame? Porque esse exame norteia se você tem uma boa reserva. Este exame te diz se você ainda tem uma boa quantidade de óvulos. O ponto de corte desse exame é por volta aí de 2. Acima de 2, alta reserva. Abaixo de 2, a reserva começou a cair. Por que eu digo que ele é importante? Vamos colocar um exemplo prático. Você aí, está me escutando agora e tem 30 anos de idade. Você me procura. E aí eu doso o teu antimileriano. E teu antimileriano está de 4,5. Aí eu vou te falar. Vou te perguntar claramente. Você quer realmente congelar agora? Porque se você está congelando seus ovos, é porque você quer usar no tempo futuro. Então vamos aqui pensar. Esse tempo futuro qual é? Daqui 1, 2 anos, 3 anos? Então eu não vejo tanto sentido a gente congelar. Se você vai daqui a pouco engravidar, realmente parece... Você tem que pensar, compensa você gastar esse dinheiro? Se você, no entanto, me diz, não, eu tenho 30 anos e não visualizo nenhuma gravidez até os meus 35.
Então você é uma boa paciente candidata a congelar seus ovos. Percebe que a gente vai mudando em conformidade com o que você diz? Vamos voltar aqui um pouco mais. Eu tenho 30 anos. Agora um outro ponto. Mas o meu planejamento familiar, a paciente fala para mim, é de 3 filhos. Eu disse, minha filha, se o seu planejamento é para 3 filhos, então compensa sim você congelar. Porque uma gravidez não dura 9 meses. Uma gravidez dura no mínimo 2 anos. 9 meses é para parir. 6 meses é 1 ano para amamentar. E 6 meses é 1 ano para se recuperar, porque é uma pancada. Então você vai raciocinar em cima de uma outra gravidez em 2 a 3 anos após parir. Ora, se você tem 30 anos e quer ter 3 filhos, eu estou te colocando que você vai pensar no terceiro filho lá pelos 37, 38 anos, que é quando a qualidade do teu óvulo começa a cair dramaticamente a partir dos 35. Então você é uma boa paciente para congelar. Percebe, então, que depende muito desses fatores. Não é apenas congelar por congelar, como se fosse um produto lá numa prateleira que a gente vai lá e pega. Não, pode ser que você não precise. Então, em linhas gerais, se eu fosse responder claramente a pergunta, eu diria o seguinte: você tem 28, 29, 30 anos, faz a dosagem do teu antimileriano. E a partir dele, cogita o pensamento de congelar ou não. Esse é o ponto crucial que eu queria colocar para vocês. E eu quero colocar isso para que vocês não se sintam tão pressionadas. Porque é o que a gente está vendo. Essas imagens que aparecem dessas pessoas mais globalizadas, tanto a nível nacional como a nível internacional, deve produzir em você uma carga de pressão muito grande. Como é que a gente alivia isso? Conhecendo a tua reserva e conhecendo um pouco da tua vida, para que a gente faça uma programação correta e adequada. A pergunta, no entanto, precisa de uma resposta. Qual é a idade ideal para se congelar óvulos? Dos 30 aos 35. Essa é a resposta que tem que ser dada. Ainda existe preconceito na sociedade? Existe muito, minha filha. Existe muito. Não existe pouco, não. Existe muito. E a gente sabe disso. A gente poderia aqui polemizar muito, pontuando que determinados segmentos religiosos colocam que a fertilização in vitro é um pecado divino. É dessa forma que é colocado por alguns segmentos. Então, há sim preconceito na sociedade. Há preconceito na sociedade se você, por exemplo, quer ser mãe solo. Quero ser mãe. Você não precisa de um companheiro para ser mãe. Esse é o fato. Esse é um direito teu. E aí, nesse ponto eu queria abrir um parênteses. Sabe qual é o parênteses? O congelamento de ovos tem vários bons motivos para ser pensado. Mas tem um que eu acho crucial. Talvez pelo fato de eu ter vivenciado na minha vida, ao longo desses 30 anos, muitos exemplos do quão um casamento pode dar errado. E aí o que eu vejo muitas vezes? Pacientes que chegam no meu consultório com 40, 42 anos, ou que tiveram um filho, ou que não tiveram um filho no primeiro, e que casaram novamente. E aí eu estou diante de uma grande dificuldade. Óvulos, a partir de 40 anos, têm uma qualidade bastante diminuída. Tornará a jornada daquela paciente muito mais difícil. Imagina que esta mulher diga para mim, mas eu tenho 15 óvulos congelados, quando eu tinha 33 anos. 15 óvulos congelados antes dos 35 anos corresponde a aproximadamente 80% de chance de gravidez. Mesmo ela com 40, com 45, com 50 anos. Então, esse aspecto de você congelar óvulos para garantir uma autonomia, isso eu gosto muito. Isso realmente é um ponto muito importante, porque enquanto o homem pode ser pai aos 40, aos 50, aos 60, e você não, o congelamento nesse aspecto igualiza, torna as coisas mais iguais. Nesse sentido, eu acho que o congelamento de ovos pode ser interessante, mas há preconceito. Há preconceito. Isso, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de colocar isso para você. Houve algum caso real em que mulher ficou com medo de congelar os ovos, com medo do preconceito da sociedade?
Sim, sim. Há mulheres que ainda nos procuram exatamente com esse receio do que pensará sua mãe, do que pensará seu pai. O preconceito, muitas vezes é da pessoa mais próxima a você, é de quem você convive. Eu tenho várias situações dessa natureza. Já cheguei algumas vezes a pedir para conversar, inclusive com os pais, sobre isso. Enfim. Outra pergunta importante. Quanto custa esse procedimento? Isso é importante porque os procedimentos relacionados à reprodução assistida habitualmente são procedimentos caros. Isso é um fato, eles são caros. Então vamos falar aqui papo reto. Você gasta, vamos colocar aí, algo em torno de R$20.000, um pouco mais, um pouco menos, para congelar teus ovos. Esses custos são relacionados ao fato dos medicamentos que você usa, ao fato do procedimento em si, ao fato do congelamento final, e depois você tem uma manutenção anual que varia de R$800 até R$1.200. Isso anualmente até que você os utilize. Um ponto importante que eu traria para vocês agora seria o seguinte: relação custo-benefício. Eu vou te dar aqui alguns números do mundo para você entender. Vamos pensar assim: compensa de fato congelar para o que tu vai gastar? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder, certo? Hoje em dia, a resposta é não. Mas ela vai mudar. E eu vou explicar o porquê. Eu vou fazer uma linha do tempo. Até 2010, o congelamento de ovos era péssimo resultado. Péssimo. Ele era muito ruim. A partir de 2010, houve uma mudança no congelamento. No tipo de congelamento, na forma de congelar. Sem explicar os detalhes, esta nova forma de congelar óvulos, ela nos proporciona um resultado muito bom. A gente chama essa técnica de vitrificação. Muito bem. Em 2010, o número de pacientes congelando ovos tem crescido exponencialmente. 2010, nós estamos em 2024. O que aconteceu? O que aconteceu de lá para cá? A gente tem uma pesquisadora muito boa na Espanha chamada Ana Cobo, e ela, tentando responder essa relação custo-benefício, ela encontrou, são 2 séries de trabalhos que ela teve, o percentual de mulheres que retornou para descongelar os seus óvulos. E sabe qual foi esse percentual? 10%. Ou seja, você congela, 100 mulheres congelam óvulos, e até agora, 10 dessas 100 retornaram para congelar seus óvulos. Desculpa, para descongelar seus óvulos. Então, quando a gente olha sob este aspecto de relação custo-benefício, não compensa. Só compensará quando pelo menos 60% dessas pacientes retornem para pegar seus ovos de volta. Aí esse processo, avaliando o custo e o benefício, compensará. Eu acredito, isso é uma opinião minha, que nesses 15 anos, onde essa demanda crescente vem cada vez galgando mais pacientes, essas pacientes ainda não retornaram. É por isso que nós temos apenas 10%. Creio eu que com o tempo esses ovos que foram congelados serão cada vez mais usados. E aí isso me remete a uma outra questão. Isso também já é fruto de pesquisa. Por que você congela? Qual é o principal motivo do congelamento? O principal motivo é porque aquela mulher quer ter uma vida familiar e ainda não está inserida no contexto, ou casal heteroafetivo ou homoafetivo, ela não está inserida no contexto porque ela está sozinha. Então, o principal motivo das pesquisas que mostram por que vocês querem congelar é este. Você que está aí, está sem companheiro ou está sem companheira, está aí por volta dos seus 34, 35 anos, se assombra um pouco porque não visualiza. Então, você assim, então vou congelar os ovos para eu poder ter uma esperança maior, e já eu vou falar um pouco dessa questão da esperança, ou seja, o resultado, compensa ou não compensa em termos de filho em casa. Então o que acontece?
com essas pacientes? Elas congelam e vão esperar que a vida A2 aconteça. Isso, obviamente, a gente sabe que não acontece da noite para o dia, requer tempo. Então, esse é o motivo pelo qual eu entendo que apenas 10% dessas pacientes retornaram. Um outro motivo, obviamente, e aí eu entro nessa questão que eu acho extremamente importante, que é assim, essas pessoas que congelaram, elas podem ter engravidado dentro do contexto familiar, depois do congelamento, e por isso elas não retornaram. Essa é uma outra explicação, e aqui eu entro no ponto importante. Sabe por quê? Parece que quando a gente está lá no Instagram, está lá no Twitter, ou lá no grupo de WhatsApp, parece que você, ao congelar seus ovos, você já é mãe. E não é assim. Simplesmente não é assim. As taxas de gravidez nessas pacientes que fazem tratamentos de reprodução assistida, elas no máximo, no melhor dos cenários, vai ser algo em torno de 80%. No melhor dos cenários, será algo em torno de 80%. Então, eu estou falando aqui que 20% no melhor cenário vai falhar. E 20%, enquanto estatística de saúde, é muito elevado. É gente demais que vai falhar. Só para você, vou colocar aqui um pouco a história recente, só para você entender um pouco o que significa 20% em termos de estatística mundial. 2% dos pacientes com Covid morreram. Olha o tanto de gente que morreu. E eu estou falando de 2%. Então, quando eu falo de 20%, eu estou falando de muita gente. Então, minha filha, você está pensando em congelar, mas assim, você não pode congelar embarcado nesse sonho que estão passando. Parece que você está congelando um filho. Não é, você está congelando um óvulo. Isso não é um filho ainda, não é um filho em casa. Esse processo tem falha. Então é muito importante que a gente que está aqui desse lado consiga conectar-se com você de forma verdadeira para dizer, o procedimento é bom, ele vale a pena ser pensado, mas você não pode depois achar que você será mãe a qualquer momento. Não funciona assim. 20% de falha no melhor cenário é elevadíssimo. Não dá para a gente ficar imaginando que está tudo bem agora, já que eu congelei. Não funciona assim, gente. Não funciona assim. Eu vou colocar aqui para vocês um dado estatístico que é o seguinte. Eu tenho 35 anos e eu parto do pressuposto que eu quero ter 75% de chance de engravidar. Ok? Vamos colocar esse cenário. Quantos ovos eu preciso? 15. Você tem até 35 anos, você quer ter 75% de chance de gravidez, você precisa ter 15 ovos congelados. Eu tenho 40. Eu vou falar de 25. E se eu tiver acima de 43, eu vou falar de 60 óvulos. 60 ovos, minha filha, é quase impraticável. Porque quando a gente funciona uma paciente de 42, 43 anos, nós estamos falando ali de conseguir 4, 6, 8 ovos achando muito bom. 60 não é um número real. Compreende a dificuldade? O que eu estou dizendo é o seguinte, se você tem 43 anos e quer ter 75% de chance de engravidar, você vai ter que ter algo em torno de 60 óvulos. Por isso a idade é importante. Mas por isso é importante eu trazer para você essa situação. Nós não estamos congelando um filho. Nós não estamos. Então, não é para ficar absolutamente tranquilo, porque assim, o que me passa às vezes quando eu vejo lá no Instagram, o que me passa a sensação, e eu tenho muito receio disso, passa-se como se você fosse mãe. Pronto, congelei você mãe. Não. Não. Vou repetir o que eu já repeti por 2 outras vezes. No melhor cenário, que é eu ter 15 óvulos congelados numa idade de até 35 anos, eu estou falando de 75% de chance de você engravidar, de você ter seu filho. Então, no melhor cenário, a taxa de que não dá certo é elevadíssima quando a gente fala de estatística de saúde, de estatística médica. Muito bem. Aqui fala o seguinte, a pergunta, ó. Qual a maior mentira que se fala sobre o congelamento de ovos? Eu acho que eu acabei de explicitar. Eu não vou chamar de mentira, né? Eu vou falar mais assim.
qual a maior desinformação do congelamento de ovos que eu estou vendo? Esta. Então, eu vim fazer aqui esse primeiro programa, primeiro para assim, tentar tirar a carga de peso que você pode estar sentindo vendo essa enorme quantidade de pessoas midiáticas estarem congelando seus ovos. Eu acho que você precisa, pelo menos, saber a sua reserva, a sua idade e contemporizar a sua vida pessoal com um profissional correto para que você faça uma programação. Também fico muito, digamos assim, me dá uma certa preocupação maior, porque aqui eu estou falando de um tratamento caro, né? Estou falando de um tratamento de 20 mil, ou seja, quantas pessoas não estão nesta possibilidade. Então é outra coisa também que machuca um pouco eu ver essa quantidade de informações e o quão pesado fica isso para você que está escutando, que está vendo isso. A internet é um campo muito bom, realmente muito bom, mas ele traz muita ansiedade, ele traz muita angústia, ele traz muito... Então, esse programa tem um sentido de tentar, calma, relaxa um pouco, vai ver tua reserva primeiro, vai fazer uma programação aí numa clínica que você consiga, caso seja indicado, você conseguir fazer o tratamento. Acho que seria o principal problema, o principal norte que eu te daria. E o segundo norte é assim, você está com ovos congelados? Estou. Você não tem o seu filho ainda. A taxa deste procedimento não conseguir o que ele se propõe ainda é elevada. É uma boa ideia? É. Você pode pensar em fazer? Pode. Qual a idade melhor para se fazer? Até 35. Qual é o número ideal para você ter óvulos? Por volta de 15. Mas eu estou falando que neste cenário nós teremos 75% de probabilidade de você ter seu filho em seu braço. Então, esse primeiro programa, ele tem a intenção de te colocar a verdade, como ela é e como eu gosto de ser. Para quem me conhece lá no dia a dia do meu consultório, sabe que eu gosto de olhar no olho, escutar as histórias e falar uma opinião que chegue perto, mais perto possível da sensatez, mas da esperança também. É o que o mundo tem atualmente. Nós não tínhamos isso. Até 2010, nós não tínhamos isso. Hoje, nós já conseguimos conversar com você que está aí me escutando agora, por volta desse tempo de idade. Minha filha tem uma luz, tem um norte, tem um rumo, tem uma probabilidade muito boa de nós conseguirmos seu filho, já que neste momento você está envolvido no seu trabalho, já que neste momento você ainda não tem o seu parceiro ou sua parceira, já que neste momento você está esperando estudar para a prova de um concurso que ainda não veio, que neste momento você está numa tese de mestrado ou de doutorado, ou qualquer coisa de outra natureza. Minha filha, há uma esperança. Nós temos 14 anos dessa esperança, quando a partir de 2010 esse método passou a ser bastante eficaz. Então, esse seria um ponto que eu gostaria muito de falar com você. Sei que, uma outra mensagem, o peso nas costas fica grande quando você ver tudo isso. Calma, calma. Vê a tua reserva primeiro. Dosa o teu antimileriano, ele pode ser muito bom e você pode programar ao longo de 1, 2, 3 anos sem ter essa pressa que você às vezes pode estar sentindo quando lê e vê estas mensagens. Faço um convite então a você a procurar a nossa clínica para que a gente discuta de uma forma bastante honesta, bastante clara, bastante transparente o que fazer da tua vida em relação ao teu planejamento reprodutivo. E a primeira coisa que com certeza eu vou te solicitar vai ser o antimileriano. E a segunda coisa, eu vou querer saber de você. Querer saber dos seus planos. E a terceira coisa é, em conjunto, a gente decidir qual será a melhor opção. Que pode ser, inclusive, a de não congelar agora. De adiar um pouco mais as coisas. De esperar um pouco mais os rumos da vida. Forte abraço. Espero ter contribuído com as informações. Estou aqui para mais dúvidas, estou aqui para mais questões. E qualquer coisa, marca com a gente para a gente conversar bastante sobre isso.